Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a Carolzinha Queires, que ela já vai se apresentar e vai ser um papo de comadre, né, Carolzinha? Sim, vim pra isso. Astrologia, espiritualidade, energia, como que tudo isso está conectado? Como que a gente vê e vivencia tudo isso na prática, né, Carolzinha? Sim. Então a Carol vai se apresentar. Carol, quem é você? Quem é Carol Queires? Olá, gente. Muito obrigada pelo convite, Thaís. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Astrologia e espiritualidade é minha casa, né? Temos coisas que eu amo falar, mas vou me apresentar um pouquinho. Minha trajetória não começou com astrologia e espiritualidade. Eu sou modelo, 20 anos já. Comecei minha carreira, fiz dança desde os 4 anos de idade. Então, eu gosto de introduzir isso porque a arte sempre fez parte da minha vida. Sempre estive envolvida com algum tipo de arte. Fiz dança, fiz flauta, fiz violão, fiz atuação, sou formada atriz também em teatro musical, eu canto. E daí sou modelo para complementar tudo isso. Mas a profissão oficial é modelo por enquanto. Agora já tenho uma segunda profissão que é a astrologia. A astrologia entrou na minha vida totalmente natural, assim, veio tudo. Na verdade, toda a parte espiritual, a espiritualidade me encontrou. Eu falo que eu não tive que buscá-la, ela me encontrou naturalmente. Nas minhas viagens, eu viajei o mundo, né? E a minha primeira viagem já foi para um país completamente diferente, uma cultura completamente diferente, foi a Turquia, que já é um país muçulmano, é outra religião, é outra energia, é outra cultura. Essa primeira viagem com 17 anos, eu saí do Brasil, já foi uma abertura total da mente, do espírito, da alma, para coisas muito novas e muito diferentes. Eu conheci muitas pessoas diferentes que abriram muito esse leque de possibilidades. Nossa, o mundo não é só o Brasil, aquele mundinho fechado ali onde eu vivia. Fui criada numa família mais conservadora, então numa redomazinha, né? Bem, não conhecia nada do mundo e já fui jogada direto numa metrópole muçulmana, que foi incrível. Foi uma das experiências. Porque você soube aproveitar a oportunidade, Sim. né, Carol? Não ficou fechada na bolha. Foi lá e escolheu expandir, estava aberta e receptiva para isso. Isso que é o legal. Bem né? isso. E eu fui sem expectativa nenhuma. As pessoas me perguntam, mas você não teve medo? Eu falo, gente, com 17 anos, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só fui. Eu recebi o convite, eu não pensei. Eu não passei no vestibular, eu queria ser jornalista. Hoje, assim, amo jornalistas, mas graças a Deus não me tornei graças jornalista. A Deus não deu certo. Não deu certo. Mas tava vivendo aquela decepção, aquele luto de o que eu vou fazer agora? Volto. Como se meio que tivesse, tipo, acabou pra mim. O que eu vou fazer agora? Eu já tava. Outra coisa. Exatamente, porque eu já tava trabalhando como modelo, eu trabalho desde os 15. Só que não era o que eu queria pra minha vida, assim, como uma profissão. Tanto que eu demorei pra conseguir falar que eu era modelo. Isso é uma coisa muito louca, um movimento muito... por muito tempo eu falava, eu trabalho como modelo, mas eu não conseguia me ver como eu sou modelo. Era, pra mim, na minha cabeça, era uma dinâmica diferente. E assim, Carol, você brilha na tua jornada. Você percebe que tem algumas colegas, algumas mulheres, que elas têm vergonha ou que elas preferem não brilhar? Sim, tem. Tem mulheres que escondem muito o brilho. E o que você acha que significa isso? O que isso quer dizer? Será que são crenças? Com certeza. Crenças limitantes. De não ser vista. Eu acho que tem muito movimento dessa coisa de... Tem mulher que tem vergonha do corpo, prefere esconder, prefere não ser vista. Às vezes foi... questionada nesse ponto em algum momento da vida que levou a querer se esconder. Eu falo muito assim, a minha experiência, por exemplo, quem me vê assim leonina, daqui a pouco a gente vai falar da astrologia, quem me vê assim leonina, nossa, ama o palco, ama o centro das atenções, não. Hoje eu tenho segurança, hoje eu tenho mais segurança, eu consigo falar, eu consigo me colocar, mas teve alguns momentos da minha vida que eu preferia me esconder, tipo, usava roupa fechada,
não cuidava do corpo como deveria, porque eu não queria ser vista, eu não queria que olhassem para o meu corpo, eu não queria. Teve esse movimento também. E eu acho que é muito isso. A mulher que se esconde, ela tem algum. Vai além da vergonha física. É algo que tá ali. É inconsciente. Né, é algum trauma que ficou do passado. Exato. Algum comentário que Medo ficou. do julgamento. Medo do julgamento. É muito forte. Quando a gente vai se expor para qualquer coisa, a gente tem o medo do julgamento. E o que vão falar, o que vão pensar, né? Tipo, meu Deus, mas o que fulano vai pensar, o que ciclano vai... Nossa, e aí entra naquele espaço de querer muitas vezes se esconder. Sim, total, é bem isso. E o julgamento é uma coisa muito legal, eu gosto muito desse tema julgamento, porque geralmente aquilo que a gente tem mais medo de ser julgado é o que a gente julga no outro. E o julgamento não vem nem de fora, ele é um auto-julgamento quase todas as vezes. Você deixa de fazer alguma coisa porque você mesmo tá julgando aquilo. Você não sabe se o outro vai te julgar ou não, porque você não tá na mente da outra pessoa. Espelhos, né, Carol? Exatamente. É sobre isso. O medo é o que as pessoas demoram para entender, eu acho, que a gente cria a nossa realidade. Exatamente. E é tão fácil criar o caos, o desespero, mas é tão fácil criar o bom também, só que as pessoas não veem que elas conseguem criar as coisas boas na vida delas. Porque é um estado de mentalidade. É igual quando a gente fala de prosperidade e abundância. Eles são um estado. Você é. Você simplesmente é. Assim como Deus é. Exatamente. Ele simplesmente é. Então, quando a gente começa a entender que tudo é um estado de mentalidade, aí entra a criação de uma nova realidade. Exatamente. Porque aquilo que você pensa, que você acha, que você reverbera e a sua ação vai criar a tua realidade. Então, se você tá criando treta na tua vida, eu sempre digo... Vai vir treta. Não é verdade? E o universo é vibração, né? O universo é vibração. Aquilo que você vibra. Isso. Quando lançou O Segredo, todo mundo... o segredo, o que você fala acontece. Você tem que cuidar com o que você fala. Exato. Não é só o que você fala. Não. Se você não sentir, às vezes você pode falar todo dia, vou ser milionário, vou ser milionário, vou ser milionário. Se você não se sente milionário, você não vai ser milionário. Você só vai ser uma pessoa escassa querendo ser um milionário. Exato, porque tem que estar alinhado, né, Carolzinha? Exatamente. É mente e coração. E tem que se sentir merecedor. Muita gente também, já ouvi muita gente falando, nossa, Carol, você tem muita sorte. Gente, sorte não existe, é merecimento. Você cria a tua sorte. Você cria a tua sorte. Desculpa, meu amor, eu você crio a minha sorte. Exatamente, você recebe aquilo que você planta. Se sente merecedor. Você colhe aquilo que você planta. Exatamente. É lei do karma. E aí que eu falo que a espiritualidade se encontra sempre, porque a gente fala de karma, é budista ou hinduísta, mas ela é uma lei ela é uma lei universal, ela serve para o mundo inteiro, não importa qual a sua religião, credo, pele. Não, porque é universal. Né? É aquilo que você falou, independe da religião, porque nós não estamos falando de religião ou de dogmas, não, nós estamos falando da espiritualidade, do todo. Quando a gente fala isso, a gente está falando do todo. É a mesma coisa que Deus. Deus tá aí, Deus é essa energia maravilhosa do universo. E ele só é. E ele só é. Ai, menino, ele só é. Né? Ele tá em tudo. Sim. E, Carolzinha, como que se associa, assim, ó, a astrologia à espiritualidade? Ai, vamos lá agora falar de astrologia. Não é? Eu não entendo muito, né, meu amor, mas eu adoro. Sim! Astrologia, eu gosto muito de falar de astrologia porque eu acho que a gente tem muitos pontos muito distorcidos da astrologia, tem muito preconceito em cima. Astrologia, ela vem da astronomia. Na verdade, ela é anterior à astronomia, né? Tipo, no começo de tudo era uma coisa só. Porque antigamente os nossos ancestrais, eles não tinham conhecimento de universo que a gente tem hoje. Eles viam o universo e pensavam em deuses que controlavam a lua, o sol, os planetas. Porque a gente consegue ver Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, a gente consegue vê-los a olho nu.
E eles viam aqueles pontos especiais que faziam em algum momento, é observação, né? Em algum Exato. momento do ano, aquele pontinho que está brilhando lá em cima está interferindo em alguma coisa na nossa agricultura, na nossa pele, no nosso humor. Eles percebiam isso, porque não tinha o estímulo, né, que a gente tem hoje. A gente tem muito estímulo, a gente parou de observar. E era isso que eles faziam. E dessa observação nasce. Não é uma crença, é um estudo. É uma ciência. E é um aperfeiçoamento. E é um aperfeiçoamento. Então, a astrologia, o que é? O estudo dos astros. Quando a gente nasce, a gente tem a gente nasce com um posicionamento planetário. Ai, que lindo isso, que é gente! O mapa astral. É o nosso mapa astral. A foto do céu no exato momento em que a gente nasceu. O ascendente indica o lugar onde a gente nasceu, o nosso lugar no mundo. Por isso que o ascendente vai falar de quem é da construção do eu, de quem a gente vai se tornando nesse mundo terreno, de quem a gente é aqui na Terra. Porque ele é o pontinho, a gente precisa da hora e do local de nascimento para definir o ascendente. Por isso que não dá para fazer um mapa sem saber a hora de nascimento. A hora exata, né, Carol? Porque a gente precisa... Não precisa ser exata, ele tem uns minutinhos de delay. Dá para dar uma... Mas tem que ser ali, tem que ser um pouco preciso, assim, porque senão não dá para identificar onde você tá ali no mundinho, no seu mapa. E aí o Sol vai ser a nossa essência, porque o Sol já é uma energia que é central, né? O centro, ele é o centro do nosso universo, da nossa galáxia, que é o que a astrologia estuda, é a nossa, né? O que a gente vive aqui. Então, a astrologia é isso, é a posição dos planetas no momento que você nasceu. Aí a gente divide em casas, né? A gente foi criado as casas astrológicas para a gente poder colocar esse planeta num lugar. Por exemplo, uma pessoa que nasce com Vênus... Não, vou falar de Sol que fica mais fácil. Vamos dizer, uma pessoa que nasce com Sol na casa 10, por exemplo, que é o ponto mais alto que o Sol atinge, é uma pessoa que vai estar sempre em destaque. A vida dela, independente se ela for... Não é uma questão de ser famosa, é uma questão de ser destaque. O que ela fizer na vida dela vai destacar. Porque ela está numa posição, numa casa que tem a ver com o profissional, que é o ponto mais alto no céu. Então, é o lugar onde você se coloca no mundo de uma forma mais segura. E aí tem toda essa questão. A astrologia trabalha isso. O que eu gosto de falar do mapa astrológico... Hoje eu faço mais mapas, o mapa mesmo, o mapa natal, do que o mapa de previsões. O mapa natal, ele é um mapa de potencialidades, eu digo, de possibilidades. Por quê? Aí aquilo que você me falou agora, das mulheres que às vezes se escondem. Às vezes você tem um potencial enorme ali no seu mapa natal e você não sabe. Não. Por quê? Porque o ambiente onde você cresceu não te deu as ferramentas. Não foi favorável. Não foi favorável a você desenvolver aquilo ali. Aí você vem, faz o mapa e você percebe, olha só o que eu posso fazer, poderia ter feito, mas eu posso fazer ainda. Exato. Porque o universo, ele é mutável, ele está em movimento. E, por exemplo, ali, Carolzinha, no mapa, quando você analisa um mapa natal, você tem como olhar e dizer assim, esse aqui, não sei não se vai ter muita prosperidade, não. Eu não faço isso. Mas tipo assim, ali o mapa daquela pessoa, você olha assim, meu Deus, coitado dessa criatura. Já teve algum mapa assim que você olhou assim? Não, eu não cheguei a pegar. Só pela graça? Eu peguei uma vez um mapa bem desafiador, tinha muita coisa em escorpião. E aí eu gosto, a minha mestra, que é a Cláudia Lisboa, maravilhosa, Astrologia Luz e Sombra, a minha mestra ensinou isso e é uma coisa que eu amo, que foi um dos motivos de eu ter buscado ela, inclusive, como mestra, que é a gente não olha negativo e positivo. E a gente não fala que é difícil ou fácil. É desafiador. Isso. Ou desafiador, ou qual que é a palavra? Ou favorecido? Não favorável. Não favorável. Isso, favorável. Desafiador ou favorável, não favorável ou favorável. É assim que a gente gosta de olhar. Às vezes você olha, tem ali uma coisa, por exemplo, né, esse mapa todo em escorpião. É uma pessoa que vai ser muito profunda. Tudo que ela sentir vai ser muito over, vai ser muito demais. Pode ser uma pessoa que, se não for trabalhada essa profundidade, essa sensibilidade exacerbada, vai acabar
se afundando. Aham. E aí tem uma tendência às drogas, porque a droga, ela alivia, né? Aham. Infelizmente, Toda aquela... ela é uma válvula de escape. Se você não Uhum. tem um bom posicionamento, um bom ambiente ao seu Sim. redor, se você não é introduzido a um ambiente saudável, Uhum. a tendência tem essa tendência forte, porque é uma energia muito Então já forte, liga ali muito um sinalzinho carregada. de alerta. Já liga, já tem que trabalhar essa pessoa, não, vamos ver. Só que o legal da astrologia luz e sombra é que tudo que tá na luz tá na sombra, o que tá na sombra tá na luz. Então, assim, a gente tem opostos. Se tem muita coisa em escorpião, tem coisa em touro também, que é o oposto complementar. Então, vamos buscar essa energia de touro que ela tá dentro de você. Uhum. Vamos sair um pouco do espiritual, do profundo e vamos pro material, que seria, né, o touro. Pro material, pro seguro, pro estável, pro conforto. Vamos Exato, equilibrar adoro. essa energia. Ela tá lá no mapa. O que eu observo muito no mapa natal também é que às vezes tem essa coisa desafiadora, mas tem alguma coisinha favorável lá que já ajuda. Que Dá já uma- você pode buscar. E é isso que eu falo que é um mapa de possibilidades. Porque às vezes você tá vivendo só no negativo. E você não Exato. consegue enxergar que tem uma coisinha ali, às vezes um Júpiter de casa 2, um Júpiter de casa 10 ali, que vai ser seu pontinho de sorte, uma roda da fortuna, que é o ponto de sorte do nosso mapa de Exato. merecimento, né? Tem essas coisinhas ali que a gente pode buscar. Eu gosto de trabalhar a positividade nesse sentido, a possibilidade de pegar, tá, o que está acontecendo com você? Por que você se sente assim? Vamos ver como a gente pode melhorar isso aqui? Porque não é uma verdade pronta. Você não é assim, você é. Você apenas é, nós apenas Sim. somos. Sim. O assim a gente decide. E tá ali, no mapa. Exato. O que você pode ser, você pode escolher, a escolha é sua, a gente tem livre-arbítrio. Deus não nos colocou aqui agora se Não. vira. Não, nós Não, a temos gente poder de tem escolha. poder de escolha. E o mapa vai te mostrar exatamente a escolha que você pode tomar para melhorar. Para ir por um caminho onde dá para ver E é a legal luz. que é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento, né, Carol? Total. É o que eu sempre falo. Astrologia é autoconhecimento puro. Exato, Puro. porque assim, ó, você já sabe qual é a tua predisposição, onde que você pode se encaixar para brilhar mais, como você pode Sim. direcionar o teu talento, porque você sabe que você tem um talento. Uhum. Ou às vezes se você não sabia, você passa a descobrir que você tem um talento. Sim. E aí a partir disso você desabrocha para outras possibilidades. Então é muito legal, né, Carol? E às vezes nem sempre o seu talento é o seu propósito nessa vida. Uhum. Às vezes o seu talento é só um caminho para você viver o seu propósito. Uhum. A gente tem o caminho do herói, que a gente chama na astrologia também, que é o nó do sul e o nó do norte. O nó do norte é para onde é a nossa missão de alma, que a gente chama, é para onde a gente está caminhando. O nó do sul é a nossa carga, é ancestral, é tudo que a gente carrega até aqui, tudo que veio junto com a gente até aqui. Tá ali no nó do sul. E às vezes, a gente precisa ir do nó do sul ao nó do norte. Esse é o nosso caminho do herói. E às vezes é desafiador sair do nó do sul, Sim. porque ele é familiar. Exato. Zona de conforto. E aí você vive, e o nó do sul pode ser o talento que você tem. Você tem aquilo ali, é inato, é natural para você aquilo ali. E talvez Porque você nem traz, tinha percebido isso. porque você traz de muito tempo que aquilo ali já está carregado, já tá dentro de você. Só que aquilo ali não é a sua missão nessa vida. Você tem que ir trilhar o seu caminho. E me fale, Carol, terapeuta. Me conta Sim, isso, esse babado uma novidade 2026. Estou fazendo uma formação terapêutica, o método Ítalo Marcilli, método SIM. É um sonho que eu tinha, na verdade. Eu estudei psicologia, né? Quando eu tinha 20 anos. Eu voltei da minha primeira viagem, eu fiquei 3 anos viajando. Foi essa abertura de mente total e me despertou essa curiosidade para entender como a mente das pessoas funciona. Porque eu ficava assim, eu via coisas muito diferentes, pessoas muito diferentes, crenças. E eu ficava, gente, eu quero entender isso. Então, quando eu voltei da minha primeira viagem, eu não queria mais viajar. Eu voltei assim, cansada
Já tinha passado por muita coisa, porque quando a gente é modelo e viaja, a gente vive uma vida a cada 3 meses, né? Ou uma vida em cada país. É o ciclo, assim. Eu vivia uma vida a cada 3 meses. Então, em 3 anos, eu tava muito cansada, eu já tinha vivido muitas vidas. Exato. E com 20 anos. E, tipo, eu voltei pro Brasil, eu falei, não, eu quero estudar. Quero ir pra faculdade, quero me formar. Fui estudar psicologia. Eu fiz 2 anos de psicologia. Só que foram 2 anos que eu uso até hoje. Porque foi a base de conhecimento de neuroanatomia, de neurofisiologia. Então, questão medicamentosa. É uma coisa que eu consigo ler, consigo identificar. Para mim, é fácil. Eu tenho essa facilidade de identificar exames. Até, se tem uma coisinha ali que eu não entendo, eu já vou lá pesquisar. Mas tenho essa facilidade porque eu estudei essa parte humana, assim. Só que o que aconteceu? 2 anos, eu fui viajar pro Chile. Fiquei 3 meses no Chile, mais uma vida. E aí eu não queria mais ficar na faculdade. Não pelo estudo, porque eu sempre amei estudar, gosto. Mas pela constituição faculdade. Para mim foi uma coisa, tirou um pouco a minha liberdade. Eu tenho a lua em aquário, então eu sou totalmente livre. Preciso da minha liberdade. Exato. E aí eu não quero mais isso, parei. Só que ficou, aí fui viver outros momentos, acabei viajando de novo, enfim. Mas sempre ficou lá atrás aquela vontade de ser terapeuta, de ajudar as pessoas, porque eu tenho essa veia pro cuidado. E aí vem o mapa natal, né? A minha casa 10, que é o profissional, ela é em Câncer, que é o cuidado, é o afeto. Exato. É a emoção. É o emocional, é escutar, é entender, a empatia. Eu sempre fui muito empata, muito compassiva. Então, eu senti esse chamado. Já estou sentindo há anos esse chamado que tá vindo. E eu não sabia como. Aí, a astrologia veio por causa disso. Esse foi um dos motivos que eu abracei a astrologia. Legal. Porque era a minha forma. Como é que você sente tudo isso, Carol? Você falou que você tem essa habilidade de empatia. Como é que se dissolve isso? Porque tudo é energia, né? Então, por exemplo, assim, você convive com diversas pessoas todos os dias. Tem vezes que você não fica assim, sem bateria? Como é que é isso? Eu fico sem bateria muito. Não é? Inclusive, eu fui buscar o reiki por causa disso. Eu sou reikiana também, nível 2. Mas eu fui buscar o reiki porque eu tava numa aula de teatro, eu tava fazendo um curso de teatro. E todo dia, depois da aula, eu tinha enxaqueca. Eu chegava em casa com muita dor de cabeça. E uma das meninas que fazia comigo era espírita. E ela falou pra mim, ela falou, Carol, você tem que fechar. Você tem que fechar o chakra. Você tá absorvendo tudo. Exato. Porque ser ator, gente, assim, é muito difícil. Vocês têm que admirar muito a profissão ator. Porque o ator absorve tudo do personagem. Exato, e do porque ele tá... encarna aquilo, né? Exatamente, é muito difícil separar isso, assim, é um trabalho Até porque tem que ser diário. real. É um trabalho diário de separar o seu eu do personagem. Então, ali fazendo teatro, foi quando eu comecei a perceber os meus poderes empáticos, assim. Até ali eu não entendia muito bem o que acontecia. Só sentia, não sabia o que estava acontecendo. Só sentia, mas não conseguia dar um nome para isso. Então, e daí foi onde eu fui buscar o reiki para me proteger mesmo, para blindar um pouco. Aí foi onde eu comecei a entender mais de energia nesse sentido, de proteção, de realmente existe os vampiros espirituais, existe essa coisa de não, a gente tem que se proteger, Exato. Tem que se... E assim, começar a perceber que realmente existe essa densidade. Que não é porque nós não vemos que não existe. Sim. Né? Porque a gente conhece algumas pessoas que, assim, ó, que preferem não olhar para isso. Eu não acredito. Mas é a pessoa que tá toda extemporada, esgualepada. Cheia de dor, cheia de... Exato. A lombar travada, porque tá carregando tudo. Né? Porque eu sempre falo, o meu ponto... Tudo e todos. Se eu fico no shopping, por exemplo, né? Shopping e mercado, pra mim... Sim. É assim, são Banco 2 é lugares... outro lugar tenebroso. Banco eu não vou tanto, graças a Deus. Exato, mas quando você precisa ir fazer alguma coisa... Sim, é complicado. Mas assim, o shopping e o mercado... Eu sempre saio com a minha lombar, assim, ó, pode ser meia hora que eu fique lá, 1 hora, 2 horas, eu já começo a sentir. Eu chego em casa, parece que vai quebrar no meio, assim. Exato. Aí tem que dar aquela relaxada, colocar o pé na água com sal grosso, né? Com lavanda para dar uma reequilibrada.
Porque assim, de fato existe, né, Carol? Existe. E ainda quem tem esse sentimento mais aguçado da empatia é o que sente mais. Sim. Sente muito, né? Sente tudo. E às vezes é difícil explicar para as pessoas isso, essa questão da empatia. Porque muita gente não entende que você tá sobrecarregado. Eu já ouvi assim, nossa, mas tá cansada por quê? Nossa, o que tu fez que tu tá tão cansada? Gente, a energia cansa muito. Exato. Porque você tá sobrecarregado por coisas que não são suas. E aí você tem que ter muito... Eu levei um tempo para entender, respirar, fechar o olho. Isso não é meu. Isso não é meu, o que eu tô sentindo agora. Devolvo. Porque às vezes é uma coisa que vem do nada também. Às vezes, e assim, família, por exemplo. Família é uma coisa que é muito difícil de bloquear. Eu não consigo até hoje. Se tem alguém da minha família que não tá muito legal, eu vou tá sabendo. Vou sendo drenada, assim, junto. E aí tem que ter todo aquele exercício de respiração, de meditação. E faz o escalda-pé, toma um banho de ervas, faz uma limpeza energética, tudo pra se manter, né, Carol? Porque não é uma questão de, a pessoa tá fazendo mal pra mim, não é isso. É que eu preciso proteger a minha energia, porque senão, se eu for ficar absorvendo tudo de todo mundo, eu não consigo mais nem andar, né? Eu vou estar totalmente debilitada. Exatamente. Tem como, né, Carolzinha? E por outro lado, eu amo a minha empatia também. É um dom que Deus me deu e eu sou muito grata, porque ao mesmo tempo que tem essa questão de absorver coisas que eu não queria, mas às vezes eu consigo entender uma coisa que eu não vivi. Exato. Às vezes vem alguém, e por isso que eu falo que como terapeuta eu me encontro nesse lugar de cuidado, porque se vir alguém pra mim falar uma situação que eu nunca vivi na minha vida, por empatia eu consigo sentir, eu consigo entender, eu consigo acolher, porque a maioria das pessoas que precisam de terapia, elas só precisam de acolhimento, porque ninguém Às vezes elas entende. só precisam falar, você não vai resolver o problema dela, você não vai. Mas quando a gente fala, nós somos a primeira pessoa que se escuta. Exatamente. Então, se eu tô falando para você o meu problema, consequentemente, eu sou a primeira pessoa que tá ouvindo. Daí você já começa a refletir, verdade? Será mesmo? Você se escuta, né? Aí, de repente, você vai murchando, que você vai ficando envergonhado, e daí você começa a observar que aquilo ali nem é grande assim como você achava. Sim, exatamente. Não é verdade? Porque você tá falando, você já tá se ouvindo. Carolzinha, uma mensagem final para os nossos telespectadores. O que você diria para eles? Ai, gente, tem tanta coisa que eu poderia falar. Vou falar da minha área, então, de astrologia e terapia. Busquem o autoconhecimento, porque não existe uma pessoa mais forte do que aquela que se conhece. Porque a partir do momento que você se conhece, o outro não pode falar o que você é, o que você deixa de ser. Você sabe quem você é. Então, o outro perde a força e a dominância sobre você. Então, finca o pé no chão, vai buscar astrologia, vai buscar uma terapia. Entenda primeiro quem você é, depois entenda como o mundo funciona ao seu redor. E depois que você sabe quem você é e o mundo ao seu redor, você começa a atrair aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente é. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Exato. E eu acho que essa é a minha mensagem. Ai, que maravilha! Carolzinha, gratidão infinita, meu amor. Gente. Amei esse nosso bate-papo bem despretensioso, Eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas, gente, eu acho, falando. Tudo de bom, né, meu amor? Mas olha só, acho que a gente deu o recado. Se conheçam. Se conheçam, é isso. Não é verdade? É autoconhecimento. Exato, e a gente cria a nossa realidade. Exato. E é isso. A gente só cria a partir de um momento de conhecimento. Exato. Se conhece, sabe o que tem de luz, o que tem de sombra e faz o melhor com o que tem. É isso. Ai, maravilhosa! Então, se conheça, saiba os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, tome o seu poder, limpe energias, limpe crenças, tudo aquilo que está impedindo você de acessar todo o teu poder, toda a tua potência. Gente, um recadinho sobre mudanças. Aceita o novo. Aceitar o novo é difícil. A gente tem uma dificuldade de sair
do que é familiar para o não familiar. A mudança, ela é desafiadora, mas ela é maravilhosa. Porque quando a gente dá o passo da mudança, a gente entende que a gente pode ser muito mais, que a gente tem toda essa grandeza dentro da gente. Se você admira alguém por tudo que ela já fez, tenta fazer você mesmo. Algo por você, uma mudança ali por você mesmo. Você vai ver que você é tão bom quanto. Compare-se a você mesmo sempre. Seja melhor do que você foi ontem. Gente, toda ordem precede um caos. O que isso quer dizer? Para que as coisas possam fluir, nada mais é do que primeiro virar uma bagunça. Quando você de fato vai fazer uma mudança, não fica aquela bagunça de caixas por tudo quanto é lado? Mas aí você faz a mudança e depois você começa a colocar tudo no lugar. É assim que acontece na nossa vida. A mudança gera uma certa bagunça, uma certa instabilidade. Mas conforme você vai entendendo, você vai aceitando, você para de resistir, reagir e você começa a entrar na fluidez, você vai ver que o universo ele está te entregando muito mais. Por quê? Porque às vezes a gente pede só um pouquinho e o universo tem muito mais para te entregar. Então receba do caos, e receber do caos é justamente isso, é sair da zona de conforto. É você estar pisando num lugar e você não sabe nem onde você está pisando, mas você está na escolha de criar mais, de ser mais, e é sobre isso. Seja você o dono da sua vida. Não deixa a outra pessoa, não se faça de vítima para o outro sentir pena de você. Esse é o pensamento de escassez. Você não é vítima, você é o criador. Você cria a sua realidade, você tem livre-arbítrio. Você tem uma energia abundante no universo. Busque essa energia e crie algo lindo na sua vida. A sorte é construída, ela é merecida. O que você faz, o que você planta, você colhe. É simples assim, o universo é simples, a gente que complica. Exato!